Olá, fã do horror! Estamos transmitindo aqui direto de Raccoon City para falar sobre Resident Evil, principalmente Resident Evil 2, que acabou de sair o novo reimaginação do game clássico de 1998 e que puta, que jogão foda, e a gente vai discorrer sobre a Resident Evil 2, o clássico e o novo, dar umas pinceladas na franquia, o que esperar da Capcom. Será que vamos ter Resident Evil 3 Remake? Isso você vai saber depois da vinheta e depois que você se inscrever aqui no nosso canal, depois que você também ativar a notificação. Bom, vai. Resident 2, 1998. Qual que era o cenário sociopolítico, contexto social, mundo? Não, 98 videogame é... Não, ganhamos Copa da França, 98, Sim, Copa da França, Fernando Henrique reeleito. Porque eu acho que é sempre bom pontuar nesse sentido, pra gente lembrar o que mais tinha além disso, porque Resident Evil já tinha feito muito sucesso em 96, já tinha popularizado o terror em videogame, já tinha cunhado um novo termo, o horror de sobrevivência, Survival Horror. Então as expectativas eram gigantes pelo 2. Né? Ah, com certeza, eu lembro, começando pelo primeiro, né, eu lembro que a molecada criava todo um cenário, né? Vamos fechar todas as janelas, jogar com volume máximo na televisão, deixar tudo no escuro. Encher os baldão de Cheetos, né? Isso, e vamos comprar uns Dolly aí, R$1, né? Era R$1, Convenção, a esfirra do Habib's era 25 centavos, cara. R$1 você comprava 5. Quanto que era a condução? Acho que era R$1,50. Nem isso. Eu lembro que R$1, 80 centavos, isso. era uma coisa... E a gente criava todo um ambiente propício, né? Mesmo vendo aquelas atuações porquíssimas da Jill no primeiro, né? Que você vê... Não, tá bom. As atuações dos atores são péssimas, né? Mas o jogo é foda. Posso jogar o Catupiry aqui? Posso? Pode, opa. Mas aí a gente jogou, demorou horas pra finalizá-lo. Ficar com raiva eterna do Wesker, filho da puta. Traidor? Sim. E, pô, quando foi anunciado Resident Evil 2, que a gente só sabia, na época a internet era pouco popularizada, né? Era revista, detonado e tudo mais. Quais eram as revistas da época? Ação Games. Ainda tinha Ação Games em 98, Super Game Power. Era época auge, Super Game Power, Ação Games, especialmente a Gamers. E eu, eu tenho um privilégio muito grande de conviver com as pessoas que escreveram nessas revistas. Legal. Tipo, o meu chefe, ele é o cara da Ação Games, o Nelson, abraço. Legal, porque isso é maravilhoso. Eu tive a geração antes do Mega Drive, etc. Eu também era tudo Ação Games, Super Game Power, que eu... a gente recebia as novidades. A gente tinha um hotline da Tectoy também que você ligava pra pegar da Nintendo. Inclusive eu conheci o Pablo Miyazaki, um dos caras que tomava conta disso. Eu pude falar pra ele que ele deu dica de Chrono Trigger na época. Que legal. Aí ele falou, eu lembro. Você vê? Eu acho que o Maxon até pode me corrigir se eu estiver errado, mas nessa época do Resident Evil 2, do lançamento, era a proliferação do Game Shark. Também. Né? Já tinha páginas de revistas com os códigos pra você ter munição infinita, ter vida infinita, safada. A famosa safada. Os caras roubar, né, no joguinho, né? Tudo cheat code. Gosto de fazer isso no GTA. Eram os palmolescentes que não aguentavam jogar o jogo mesmo, cara. É que Resident é difícil. O Resident 2, ele pegou algo extremamente popular e tornou mais ainda, mais acessível ainda. Ele deu mais meios para os jogadores, porque agora não era trancafiado numa mansão, mas mais como um vírus se espalhando pela cidade. Deu continuação para a história do primeiro, 2 meses depois, em setembro de 98. Você acha que foi o 2 mesmo que cravou a mitologia do Resident Evil? Mostrou que era algo que podia se explorar infinitamente, como a Capcom tem feito desde então, né? Porque, especialmente por conta do grande produtor da série na época, o Yoshiki Okamoto, ele criou uma subsidiária da Capcom para fazer roteiristas especializados para os jogos, e ele contratou o Noboru Sugimura, falecido, faz falta esse cara, que era um romancista, escrevia novela e tokusatsu no Japão para escrever Resident Evil. Tanto que ficou famoso na época, eles jogaram 80% de um projeto fora para recomeçar. Porque o Shinji Mikami, o grande criador da época, ele meio que acreditou no Hideki Kamiya, que é o diretor do Resident Evil 2, como eu vejo algo em você, um potencial escondido em você. Então, o cara mal tinha começado e já ia ser o diretor desse jogo novo. Jogou 80% do jogo fora, trouxeram um roteirista novo que fez essas amarras com o jogo original, um cara experiente,
E aí colocou a Claire Redfield atrás do irmão Chris Redfield do primeiro, e o Leon no seu primeiro dia de trabalho como policial em Raccoon City, chegando lá já no meio da Hecatombe zumbi. Contracenando com a Ada, né? A Ada Wong é uma que a gente vai descobrir depois, né, que é uma espiã de uma agência que estava atrás do vírus G, do cientista, o grande vilão do Resident Evil 2, William Burke, que estava no pingente, no colar da filha dele, a Sherry. Então essa é a história do original, bem básica, e aí tem um esquema que inclusive é baseado no De Volta para o Futuro 2, que uma galera da produção era fã, que é o esquema do Zapping System, que eram 2 discos, um para cada protagonista. Você terminava um cenário com um, abria o segundo cenário com o outro. Então você tinha 4 campanhas no jogo. Porque no começo, não sei se vocês lembram, mas eles estavam ali no carro de polícia, e aí um zumbi aparece, eles batem o carro, e um caminhão desgovernado, tanque de gasolina, divide os dois. Cada um vai para um lado dessa explosão. Então conta esses 2 cenários aí. Então isso ficou muito consagrado na época, né? Porque quem não era fã passou a ser, quem não conhecia Resident Evil passou a ser. Então era difícil pegar algo já muito popular e elevar essa instância, que foi o que aconteceu. E vale sempre lembrar aquela história que a gente até já contou no episódio do Romero, que ele foi chamado para dirigir o comercial japonês live action. Inclusive a Capcom fez agora, para promover esse jogo novo, uma homenagem também, com atores para fazer a promoção. Legal. Então foi o João Romero que... é Biohazard no Japão, né? Exatamente. Ainda se chama Biohazard? Desde o Resident Evil 7, tanto aqui quanto no Japão, eles vieram com os nomes invertidos. Aqui chama Resident Evil 7 Biohazard, lá chama Biohazard 7 Biohazard Resident Evil. Aqui continua como Resident Evil e lá eles trazem o subtítulo de Resident Evil Biohazard. Não sei se eles vão manter isso, mas por enquanto é assim. Então, pensem, em agosto de 2015, o produtor da franquia hoje em dia, o Yoshiki Okamoto, o Yoshiaki Hirabayashi, inclusive eu fui convidado para tomar um café da manhã com ele, Yoshiaki Hirabayashi. Que sensacional. No ano passado, me senti absurdamente honrado. O que você viu no café da manhã? Tinha de tudo lá. Não tinha. Gosto quando é assim. A gente vai nos café da manhã que eles convidam a gente, que tem uns pão de queijo ali mesmo. Não, foi uma delícia. Cafezinho, chazinho, chafé. Sabe chafé? E ele, uma história legal, ele contou que ele estava na faculdade, quando ele viu esse comercial do Resident Evil 2, aquilo teve um impacto muito grande. Então ele meio que já criou na cabeça dele que ele queria sair de lá para ir trabalhar naquela. Então é legal essas histórias. E E a gente boa? Muito! E aí, só pra fechar a ideia, em agosto de 2015, ele apareceu pra anunciar que de fato seria feito, na época ainda chamado remake do Resident Evil 2. Porque a Capcom tinha colocado uma postagem no Facebook perguntando se tinha interesse dos fãs. E aí foi uma coisa que ganhou rebuliço, né? Ficou grande e tal. E eles fizeram agora a mesma coisa com o 3, né? Eles têm meio que dado uma tateada aí, né? Porque o que diz mesmo são as vendas. E eles já anunciaram que em uma semana vendeu 3 milhões de cópias, o que é bastante coisa. Sim. Então uma coisa leva a outra. Resident Evil 3 ele se passa ao mesmo tempo que o 2, também em Raccoon City. No final do 3 que a gente vê Raccoon City sendo dizimada por uma bomba nuclear, né? Então faz sentido. Seria um caminho mais fácil a seguir, mas o que é interessante de dizer é que isso dividiu meio os fãs ali quando isso foi anunciado. Não precisa fazer, o jogo clássico é muito bom de jeito que e tipo remake de filme, né? Foi a mesma reação de cara, tipo... Fã é fã em qualquer lugar, sabe? E aí gerou isso... Tem que acabar o fã. Exatamente. Porque tem aquele lance de retcon, né? Que é o que passa a valer agora para a cronologia, para o canon de Resident Evil, é a história nova. E isso tem gerado um novo debate com relação às mudanças. Mudanças não a longo prazo, mas mudanças pontuais na história de si mesmo. A Marvel adora fazer isso nos quadrinhos. É retcon atrás de retcon. É sempre crítico. Mas na verdade isso é um procedimento para você angariar novos fãs e a nova geração, né? Tipo, que o cara não vai pegar o negócio da mitologia, tipo, do Homem-Aranha criado em 60 e tanto, e ir atrás e ter lido 40, 50 anos de história. Tudo bem que Resident Evil é uma história mais nova, né? Mas é pra você trazer uma galera nova. Eu acredito muito que tipo, a gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco, que vai ter muita gente que vai ter jogado Resident Evil 2 que nunca vai ter jogado o original lá e que vai achar um jogo do caralho, tá ligado? E o que vai contar pra ele a partir dali, não o que aconteceu em 98, imagina. Mas é estranho até o Markson falar que muita gente reclamou do remake do Resident Evil 2, reimaginação do mas quando foi Resident Evil 2, foi como remake, agora que trouxe essa ideia de mas é porque é estranho porque o primeiro já foi bem sucedido e na minha visão leiga, eu já acho um jogo fodido do caralho. O remake do Resident Evil 1 é que assim, Sim. tem os pormenores aí que vale a pena ser citado, que na verdade não é pormenor, acaba sendo a coisa mais importante de tudo, que era a mesma equipe, né? O diretor do Resident Evil original, ele resolveu recontar a história, que não foi tanto tempo assim depois, o original de 96, o remake de 2002, que inclusive saiu no mesmo ano que o filme, quando começou a série bilionária de filmes de Resident Evil, né?
E aí... A gente até queria falar aqui sobre os filmes, mas aí o Maxon, tipo... Não, tipo, a gente pretende... Ele falou assim, vocês vão falar sobre filme coreano, vai falar sobre aquele filme do Resident Evil? Me recuso. Não falei isso, não. Boicotou. Falei tipo isso. Mas eu falei, vocês sabem que foi anunciado um reboot de Resident Evil dos filmes, então a gente vai a série? Vai ter a série da Netflix, já foi, acho que foi o Dread Center que deu lá a matéria, tipo... Vai ter a série da Netflix, vai ser um filme novo, que inclusive é o diretor do seu queridinho Cena da Piscina. Melhor cena do ano passado. Vai ser do diretor dos Estranhos 2, do Medo Profundo, exatamente. Mas se vocês querem que a gente discorra sobre o Resident Evil, os filmes, peça-nos. A gente pode falar dos filmes da Mila e dos filmes 3D também. Sim. Que são os três que são realmente canon, são bons, são legais. Que é o Resident Evil que vale fora o videogame. Exatamente, é isso. Tem os spin-offs, né? Tem umas ramificações e tal. As animações. Porque os filmes são realmente uma bosta. Não, os filmes não. A degeneração, condenação e tal. Sim. E aí esse jogo, ele foi feito por essa equipe e em decorrência das poucas vendas dele, Resident Evil foi completamente reformulado no que a gente viu no Resident Evil 4, em termos de gameplay e tal. Então tem umas histórias aí de... Como a venda foi pouco do Resident Evil 2? O original? O remake do 1 2002. O remake do 1 2002. Foi um acordo meio bizarro da Nintendo com a Capcom, né? Porque durante os anos... Mas também não era bem um remake, era meio que um remaster também, não, né? Primeiro, é 100% remake. 100% remake. Inclusive é um dos jogos, é lindo até hoje, o jogo já vai para 17 anos, até hoje continua maravilhoso, inclusive dá pra jogar, saiu pra PS4, Xbox One, versão remasterizada. Mas você gostou? Muito, amei. Eu também, e você falando desse sentimento averso de que faria um remake, né, na época... chamado remake do Resident Evil 2, muitos fãs negaram, né? Sendo que o primeiro se saiu bem, né? Mas, em questão de qualidade, né? Mas também talvez não tenha a ver por causa do Resident Evil 7, com a recepção dessa galera do Resident Evil, que é um puta jogo também, mas isso não é Resident Evil, sabe? Na verdade, assim, no começo dos anos 2010, 2012, Resident Evil passou por maus lençóis, assim, de tipo perda de identidade. Na verdade, a geração passada não foi tão boa assim pra Resident Evil. Desde o 5, e o 5 é até agora o jogo Resident Evil mais vendido, a série degringolou pra ação mesmo. E o elemento terror é uma coisa mais grotesca e monstruosa, mutante, não necessariamente de clima, de ambientação, mas que sejam climas legais e bem diversificados, de África, ou China, leste europeu, Resident Evil passou por todos esses lugares. Mas o 6 foi importante porque aí sim foi aquela polarização de muitas notas baixas e muitos fãs que abandonaram a franquia daí. Xingando muito no Twitter, mas né? vendeu bem, é sempre uma conta difícil de fazer por parte deles lá. Mas sempre ficou esse lance de estamos ouvindo os fãs, a gente sabe que vocês querem o terror de volta, não o cooperativo, né? Passou a ser aquela coisa de jogar de jogo de terror de 2, que tipo, né, não é tão legal assim, mas é o que estava fazendo sucesso na época e tal. E a Resident 7 veio numa boa hora, reinventando a coisa toda, e especialmente no auge da realidade virtual. Então a mudança de perspectiva foi em decorrência de uma parceria com a Sony para promover o óculos dele, o PlayStation VR, né? E eu acho extremamente válido dentro desse panorama, desse visão de mercado, digamos assim. Mas o que faltava mesmo era restabelecer como o Resident Evil vai ser daqui pra frente. Então nesse jogo novo, eles não só mostraram com muito respeito o jogo original, reinventaram a coisa toda com muito respeito e carinho, mas também pavimentaram o caminho para o que está por vir, porque o Resident Evil 8 pode ser perfeitamente nos moldes desse novo. E eu digo isso em termos de perspectiva de câmera, inventário, interação com o menu, como você usa itens de cura, itens de munição, etc, etc. E especialmente o fato dos monstros, as criaturas, serem uma grande ameaça de novo. Esse jogo novo, Resident Evil de 2019, Resident Evil 2 de 2019, colocou o zumbi como centro da coisa toda de novo. Que é o grande antagonista da franquia, depois foi se transformando em outras coisas. Porque meio que foi se transformando também, seguindo um pouco o caminho dos filmes, né? Os filmes, o primeiro também é um pouco sobre zumbi, mas já é muito estranho. E aí começou a virar aquela coisa horrível, espetaculosa, e talvez o game tentou também, vamos surfar um pouco na onda dos filmes. Eu tenho aversão aos filmes, não significa que eu não consiga ver que rolou esse paralelo. A produção envolvida estava em conversa com o pessoal da Capcom ali. Tem nomes dos japoneses envolvidos aí. O Paul Anderson ele é um fã assumido da franquia e coisa e tal. Só então, não é um bom diretor, né? Faz sentido. Na minha cabeça
Parece um cara que fez Enigma do Horizonte e depois veio com Resident Evil, tipo, o que aconteceu aí nesse abismo? Mortal Kombat. O Mortal Kombat gosta de videogame mesmo, né? Mas na época que o Mortal Kombat saiu, ele, pra mim, foi a melhor adaptação, mesmo sendo ruim. Mas é porque a gente tinha como referência Street Fighter, Mario. Double Dragon e Mario, então, né? Mas foi a melhor da época, foi a melhor. Não, foi popular, a molecada amava aquele filme. Eu lembro de, tipo, filas intermináveis no cinema lá do Shopping Metrópole lá pra assistir esse troço. E ele lançou aquela música eletrônica. Utah Saints. Mortal Kombat! Essa, meu! Você escuta essa música hoje em dia, você quer sair dando um... Mas anos 90, né? Mas marca até Geração Rave, sim. Tipo, Mortal Kombat 11 saindo aí, tipo, associam diretamente a essa música, sem dúvida. Sim, com certeza. Mas, isso acontece também, Resident Evil. Uma franquia que não se... como posso dizer? Ela nunca teve um reboot, nunca teve uma, tipo... Vamos começar de novo. E isso eu acho muito digno, nunca aconteceu isso. São histórias que são continuadas, com os antagonistas, os protagonistas. Quantos jogos tem no total de Resident Evil? Eu preciso fazer essa conta. Eu teria que ficar um tempinho aqui fazendo. Porque para considerar as versões, né, tem, por exemplo, Resident Evil 1, Resident Evil 1 Director's Cut DualShock Edition, Director's Cut Complete Edition. Esquece que eu te perguntei. Vou fazer essa Tem jogo pra caralho. Tem jogo pra... Só não tem mais que Mega Man. Mega Man é da Capcom o que mais tem, provavelmente. Mas esses da Director's Cut aí, DualShock e tal, não sei o que, muda muita coisa? Eles trazem umas perspectivas diferentes, especialmente falando do Director's Cut do Resident Evil 1, ele foi lançado por conta do adiamento do Resident 2. E aí, pra não ficar esse espaço aí, não deixar os fãs meio putos, tipo naquela época, imagina hoje em dia como era. Não tinha Facebook pra você ficar pentegando os outros. E aí eles lançaram essa versão Director's Cut, que vinha com a demo do Resident Evil 2 e modo Arrange, que era o modo mais difícil, com inimigos em lugares diferentes. Eles rearranjaram os itens, então pra você que tinha o jogo decorado, tipo eu, assim, era outro jogo. Todos os itens em lugares diferentes, aí você precisava explorar com lugares de forma diferente, em ordem diferente. Então... E você jogou todos esses Resident Evil que você não sabe a conta? Olha, sim. Tudo bem. Ou seja, autoridade no assunto aqui falando com vocês. Joguei. O Resident Evil é a minha franquia número 1. E eu sou um cara que meio que videogame faz muito parte da minha vida como pessoa profissional. Eu tenho a honra de trabalhar com videogame já faz uns bons 8 ou 9 anos, assim. Então, assim, eu tô bem envolvido, gosto muito e eu sou apaixonado. Mas isso não tem nada a ver com o fato de eu estar aqui falando sobre isso. Porque, inclusive, esse é um dos problemas para se falar sobre coisas que somos apaixonados. É dividir as duas coisas, tentar ver de uma visão mais sóbria. Se um fã não... menos apaixonada, né? É difícil você se distanciar daquele produto e não se ver nele e não se sentir ofendido em consequência. Como tem acontecido. E aí temos esse Resident Evil 2, que... Jogaço! Quando foi mostrado na E3 ano passado, na conferência da Sony, se não me engano, foi meio que assim, unanimidade. O clipe de anúncio é absurdamente bom. Tanto a reimaginação do personagem, estava todo mundo esperando como que vai ser o visual do Leon. São personagens que viraram muito icônicos da franquia, né? E é muito legal o jogo se passar em 98, né? Demais, aquele moderno velho, né? Se passa em 98? Se passa em 98. É o mesmo jogo. É o mesmo jogo. É o mesmo jogo, só que, por exemplo, a questão, por exemplo, do caminhão que vem lá, ele conta no background do caminhoneiro, sei lá no começo, sendo mordido. Começa com um close no cheeseburger o cara do caminhoneiro. Então, assim, é um jogo... Você vê o negócio dos gráficos, né? Você fica louco. Essa engine nova da Capcom, a RE Engine, é absurda de boa. Assim. Porque, assim, eu tenho uma questão muito forte com terror em videogame, mas mais com a violência em videogame, que conforme os gráficos, a tecnologia vai avançando e os gráficos vão ficando mais fotorreais, como as produtoras vão lidar com a violência? Sim. Porque um tiro na cabeça, para um jogo que... Morte é banalizada em videogame. Se ter uma arma é banalizada em videogame. Atirar em videogame é tipo, né? É só uma quinta-feira. Default, né? Exatamente. Então, como um tiro num videogame fotorreal vai lidar, a censura vai lidar, e ainda videogame que tem muita questão de censura, de ser visto como brinquedo, não é a mídia livre que auxilia no videogame ainda. E aí me veio o Resident Evil com esses gráficos e abraçando assumidamente o gráfico. Aquela cena que puxa embaixo da porta caída, que você vê só as tripas dos caras. Essa foi divulgada, né? Você tá louco, assim, cara. Você vê aqui, eu tendo uma visão leiga e de quem não jogou o jogo novo, né? O jogo original, que saiu em 98, eu, como leigo e moleque na época, até jogando depois de velha, eu já vi uma melhora significativa ao jogo anterior. Tanto em gráfico, quanto na questão dos puzzles a serem resolvidos, as histórias relacionadas, né? Os files que você vai pegando e vai contando
background dos personagens que você encontra ali e tudo mais. E nesse novo, pelos gameplays que a gente vê por aí, que a gente tá pipocando agora, né? Você vê que a fotografia é extremamente escura, é um jogo extremamente aterrorizante. A questão do survival horror né? voltou, exatamente, voltou a questão que eles tinham retomado no Resident Evil 7, né? Isso. E agora voltou muito essa questão de sobrevivência de horror, cara. Você toma altos sustos, cara. Coisa que é muito diferente você assistir um filme de terror e você jogar um jogo de terror. Eu conheço bastante gente que não consegue, porque é aquela coisa passiva e a que você interage. Uhum. A sensação de ser perseguido no videogame é absolutamente pavorosa para algumas pessoas. Eu acho isso maravilhoso. Eu vendo esse gameplay, eu não jogando, eu já senti uma dificuldade para que você tome uma atitude ali, porque tem pessoas que travam, né? E aconteceu isso comigo jogando, por exemplo, Fatal Frame. Uhum. Quando apareceu o primeiro espírito, eu travei e não consegui jogar mais durante meses. E provavelmente, se eu for jogar o Resident novo, não sei se vai acontecer isso, mas que eu vou jogar com um cagaço da porra, eu vou. Você tá na marmanjo, né? Até eu não tenho medo de filme de terror nenhum. Sim. E eu não tenho, jumpscare não me afeta. O videogame é uma experiência imersiva completamente diferente. Tem uma cena que foi muito ridículo, tem uma cena que eu joguei com a Claire, eu só joguei com a Claire, joguei pouco. Tem um pouco mais de vida social que o Maxon. E aí ainda sofrendo bullying aqui. Ainda. E aí é uma cena que a Clara ela entra pra pegar, ela precisa encontrar um negócio de uma força pra abrir ali um negócio pra pegar o cartão que levaram a menininha lá, ela precisa pegar o cartão na garagem. Aí ela passa e tem uma saca ali, tem um filho da puta do espelho do lado, eu me assustei com o meu reflexo no espelho. De boa, pum, aí pula o filho da puta do como é o nome dele? Mr. X, o Time. Não era o Mr. X ainda, era o Carnice, o Wicker, isso, tá ligado? Toma no cu. Você lembra dos Wickers? Lógico, filho da puta, né? Pô, pior bicho que se matar e se você se fuder, você perde a cabeça. E não é Mr. X, tirando, né? Tirando traduzindo. Pô, que mancada do caralho, você tá tentando matar o Licker lá e numa que você mosca e cara, é muito decepado, bizarro, né? Tem uns zumbis que tem que dar tipo 8 tiros na cabeça. Então, ele muda essa ideia de que pra matar é tiro na cabeça. Sim. Se você vai jogar, tipo, o zumbi, o sistema de dano, como ele atribui dano, atinge dano e como ele reage, é uma coisa absurdamente boa nesse jogo. Porque, de novo, mas muda de zumbi pra zumbi? Os zumbis são bastante únicos. A base desse jogo, a base do horror de sobrevivência é você ter poucos meios pra lidar com a situação. Sim. Então, por mais que você controle personagens que tem uma arma de fogo, às vezes até uma lança-granada, e tem um poderio de combate, você não tem munição suficiente para aniquilar todo mundo. Então você faz esse balanceamento. Eu vou escapar, vou tentar correr ou não. E aí o fato de você dar 1, 2, 3, 5, 10 tiros na cabeça e o personagem mandar um what the fuck, what the hell, son of a bitch, que inclusive ele reage de uma forma muito natural, faz com que você pense, caralho, e se eu cortar a perna desse zumbi? Porque não só ele vai ficar ali rastejando mais fácil de você desviar, como ele não vai transitar entre as salas. Que também é um outro problema desse jogo. E você pode tirar da articulação dele. Então ele transita. Ele não tem aqueles tempos de load de porta de Resident Evil. Ele é uma coisa só em tempo real. E tem essa transação também deles. Então, por exemplo, para você lidar com um Licker, um Carnifice, que ele é completamente cego, porém qualquer ruído ele já vem exatamente onde você está. E zumbis é absolutamente aterrorizante. Porque e o Mr. X perseguindo tudo junto. O Mr. X era aquele cara que estava atrás de vocês, especificamente atrás do vírus. Sim. Ele é muito mais presente nesse jogo, e aí, de novo, volta a ideia de que o fato dele estar fazendo tanto sucesso assim, ter virado um baita meme, ter gif pra todo lado desse Mr. X em várias circunstâncias, porque ele aparece durante bastante tempo do jogo, totalmente aleatório, e ele é absolutamente implacável, não tem como parar esse troço, porque ele dá tiros, ele fica ajoelhado segundos de volta. É um exercício aí de, e se fosse o Nemesis? E se fosse a porra do Nemesis? Que além de tudo isso, ele corre, pode te infectar com a porra do vírus, tem uma bazuca. E tem a minhoca que sai da mão dele lá. Então assim, você perguntou se vai ter um Resident Evil 3, tem feito muito sucesso, Raccoon City já está criada, tipo, o pano de fundo está aí, está na mão, mesa está posta. Então assim... E é o que eu falei, o pessoal eu vi a notícia, eu acho que foi no próprio Blood and Disgusting, que foi isso, que tipo, a Capcom falou, se tiver muita demanda dos fãs por um remake, reimaginação do Resident Evil 3, a gente vai fazer
por demanda dos fãs, leia-se. Vender bem. Vender bem. Mas Vai mandar cartinha lá. sim, Não é mas reclamar no Facebook. só com essa recepção, desculpa. Só com essa recepção do Resident 2 já deixa claro que vai ter um terceiro, né? Porque uma das poucas coisas que o Vini fez foi da adaptação dos filmes foi fazer um Nemesis fiel. Que o Nemesis do 2 eu acho foda. Torta de climão aqui. Vocês não gostaram? Eu não sei, eu só assisti o primeiro e o 3. O 2, ele é um amigo da Alice, né? Ele tem sentimentos por ela, ele lembra dela. Quando Não, ele é porque é o cara que foi infectado no primeiro filme. Então, Então, isso é ruim, mas a reabilitação do bicho... Visual? Sim, visual, tô falando visual. É muito próximo do jogo. Ele tem uma metralhadora giratória, não tem uma lança-míssil. Sim, sei lá, é porque eu tenho o padrão do PlayStation 1, né? Você tá padronizando pelo PlayStation 4, né? Porque o Resident 3, a gente tem a versão do Resident 3 do Resident 3. Sim. A repaginada que a gente tem no Resident 3 é nos Chronicles de Wii, que são aquelas histórias recontadas e tal, que é o visual mais recente do Resident 3. Mas eu fico feliz de saber que ele funciona. A minha opinião muitas vezes não vale, porque eu sou muito chato nesse aspecto. Se você me falar que funciona, então é tipo uma pessoa que chega e fala, isso aconteceu, tipo, eu fui jogar o jogo porque eu vi o filme. Isso muda a minha vida, entendeu? Sim, tipo, caralho. É isso. E, tipo, é aquela velha história de que a pessoa, eu fui assistir um filme de vampiro porque eu vi Crepúsculo. Tipo funciona. Até porque comecei a ler Homem-Aranha porque assisti o filme. Da hora, tá? Até porque no 3 também tem muitas coisas diferentes. Eu acho que no jogo, porque no jogo tem cenários de novo, né, mais bem produzidos, você tem a possibilidade de correr com a arma em punho. O 3 é de né? quando? Não, isso aí, de entrar com a arma em punho é uma coisa que entrou muito pra frente. A Jill, ela tem mais recursos, ela tem o Mas você não consegue andar e atirar no 3? Não, é muito pra frente que isso entra. Então eu tô confundindo. Na Jill, ela tem a esquiva, ela consegue se esquivar, Sim. Ela consegue dar os 180 graus, eles tiraram o gameplay de você andar automaticamente nas escadas, você consegue subir por elas. Você tem o esquema da pólvora, que inclusive voltou. Da combinação da pólvora. Sim. Você nem precisa daquela máquina lá, você só combina a pólvora com pólvora, você já faz uma munição, cria outros fatores estratégicos pro jogo. Eles trazem as mesmas armas, de novo repaginadas, né? O esquema do inventário você consegue expandir, você pega as pochetes lá, expande. Tá tudo visualmente no personagem. Anos 90, pochete. E é muito legal você salvando na maquininha de escrever. Você salvando na maquininha de escrever. Traz a máquina de escrever de volta. Se você joga na legal. dificuldade mais alta, você precisa do Ink Ribbon, da tinta da máquina, pra poder salvar. Tem os baús, que você coloca o item lá. Então é bem clássico. Tem pochete de carteiro holográfico? Tem. Se é dos anos 90 foi uma falha do jogo. Não tem a carteira holográfica então não vale. Quando chegou em Raccoon City. Entendi. Dominado pela Umbrella, sei lá. Beleza. Mas é muito bacana, cara, porque... E é muito engraçado o efeito que esse Resident Evil 2 teve em mim, porque eu fui jogar na casa do meu amigo, abraço aí, André, porque eu não tinha videogame. Você vê que eu estou falando o verbo no passado. Sim. E aí eu joguei essa porra desse Resident Evil 2, porque a gente tinha combinado desde que vai sair 25 de janeiro, feriado aqui em São Paulo. Mano, vai pra tua casa, a gente vai jogar. E ele é um pai de família, professor universitário, professor de colégio, etc, tal. Não, vamos jogar. Eu fiquei 7 horas jogando. Eu cheguei em casa 4 horas da manhã. É assim que funciona. E eu falei, eu vou comprar essa porra desse PlayStation 4 pra jogar o caralho do Resident Evil. Olha o benefício, né? Benefício de um jogo, um joguinho eletrônico, um joguinho de videogame. Sim. É isso aí. Mas pelas gameplays você vê que tá um jogo bem diferente, é imersivo, né? Você começa a jogar, dependendo do seu foco, você não para até chegar a determinado ponto, né? E com essas unidades que eu não sabia, que o zumbi transita entre as salas, tudo, porra. É demais, cara. Tem momentos extremamente enervantes, mesmo se você já acabou umas 7 vezes, assim, no jogo 8, tá pra acabar a 8ª. Será que alguém já fez isso? Mesmo que Caramba, você tá nessa, 7? Tipo a Nia além da coisa? Será? Mesmo assim, o jogo te surpreende, entendeu? Tem partes ali que, por exemplo, recentemente eu levei uma mordida de um zumbi, e aí tem as condições físicas, do Fine, que agora é bem, fui pro cuidado, e um outro também me mordeu, 2 zumbis eu caí no chão e morri. Tipo... Do bem já foi pro fudido. Do cuidado já morri por causa que os 2 zumbis me pegaram, então é surpreendente a esse ponto. Então... E ele tem essa... Dependendo das escolhas que você faz ou dos caminhos que você segue, ele tem
esses finais diferentes, ou o jogo ele te abre novas possibilidades ou não? Ele é um caminho fechado e pronto? Não, você acaba o jogo e ele te dá a segunda jornada. Existem lugares e alguns quebra-cabeçazinhos que você pode resolver para te dar tipo uma arma nova, ou te trazer uma pochete nova, um item novo. Mas é só isso mesmo. Mas a história difere um pouco dos dois, não é? A ideia é que fossem cenários do... distintos, né? Tanto do Leon encontra a Ada, a Sherry já tá no cenário da Claire, a Claire ela cruza com o Brian Irons, chefe de polícia, já o Leon encontra o Ben, um jornalista investigativo. Então é diferente, eles se completam, mas é aquela coisa, pensada no... Tem muita coisa pra frente. Sim. Então quando sai o Resident Evil 2, com esses vários finais, o que vai valer pra frente? Mesmo Resident Evil 1, quando saiu em 96, ele tinha 10 finais. Então, os jogos futuros, os que vieram depois, eles mostraram qual final foi considerado canônico, digamos. E aí isso é consequência disso. Agora, já esse Resident Evil 2, já tem tudo construção dos personagens, então ele só pode criar dentro dele mesmo. Então tem a cientista, mãe da Sherry, então desenvolve um pouco mais ela, modifica algumas coisas, a gente torna mais odioso ainda o chefe de polícia. Isso tem levantado um debate até certo ponto fervoroso entre os fãs. Do quanto é válido, do quanto isso poderia ser mais esmiuçado, de como essas histórias não se completam, o cenário A, a segunda jornada, o A e o B não se completam. Mas aí você acha que isso vai vir os DLCs? E é aquela coisa... Então, já foi anunciado o primeiro pacote grátis, sai no começo de fevereiro, chama Ghost Stories, se eu não me engano. São histórias de sobreviventes ali, tem o dono da loja de armas, tem a filha do prefeito e tem o agente da USS, que são aqueles militares que vieram atrás do vírus do William Burke. Só que são histórias de What If, né? No Twitter da Capcom eles colocaram lá, What If Stories. Então é uma história que é só diversão casual, não é? Sim, não vai completar. Mas o Resident Evil 7 teve bastante conteúdo de DLC. Inclusive bastante conteúdo de história. Então eu imagino que vai ser algo assim também. E é como eles ganham grana hoje em dia também, né? É engraçado que eles falam, tem aquele meme, né? Como que era um hambúrguer o DLC, que era um hambúrguer inteiro que você comprava, agora você compra o pão e a carne, aí todas as coisas você vai comprando pra... Imagine o Michael Douglas dia de fúria jogando essas porra. Essa ia ficar muito puto. E pra gente finalizar, Maxon Lima, veredito final sobre Resident Evil 2. Então meu veredito sobre o jogo é que dificilmente vai ter um jogo de terror melhor esse ano. Não que a gente tenha muitos anúncios de grandes espertos. Tem Last of Us 2 vindo aí, hein? Ah, mas você acha que sai esse ano? Não falaram que esse ano? Falou. É fake news? Não, tem anúncio oficial de que sai esse ano. Eu que inventei isso na cabeça? Eu não sei onde você leu isso. WhatsApp? Eu acho que... Me mandaram no WhatsApp, é verdade. Me mandaram no WhatsApp. Você tem o Druckmann aí no WhatsApp? Mas me mandaram no WhatsApp. Não vai sair. Bom, de qualquer forma eu acho difícil até se sair Last of Us. Isso é inclusive se sair esse aí. De qualquer forma é um baita jogo. Eu acho que é basicamente obrigatório para todo fã. Imagino que todo fã de Resident Evil esteja jogando, todo fã de terror esteja jogando, porque ele traz essa ideia não vou dizer do clássico, porque Resident Evil já estava trabalhando com um terror clássico, seja na subsérie Revelations ou até no Resident Evil 7. Mas mais por pegar muitos elementos da franquia toda e esmiuçar, pegar o de melhor de tudo. Então basicamente tudo que teve de melhor em muitos dos jogos, o item de defesa do Resident Evil Remake, a perspectiva de câmera um pouco afastada, com uma câmera mais próxima quando o inimigo te ataca, não ficar aquela coisa presa no Resident Evil 4 sobre os ombros, mais duro, mas uma coisa um pouco mais solta, tipo o Resident Evil 6, por exemplo. O esquema de evolução de inventário, até invenções do tipo uma erva azul com uma vermelha que te dá um aspecto de defesa para os chefões, recriar todos os monstros e abraçar o grotesco, né, e fazer do sangue, das tripas, algo assumido. Assim. Sem esse contexto, não ia ter o mesmo impacto, sem dúvida nenhuma. E isso é uma questão muito discutida em videogame recentemente. Então, muito respeito pelo original, teve ali suas derrapadas com relação à narrativa, isso é uma questão que a gente pode desenvolver mais, especialmente comparativamente ao original. Eu gostei de como desenvolveu certos personagens, especialmente o Brian Irons e a Annette Birkin. Humanizou ela um pouco demais. Assim, a Sherry ela foi repaginada, eu gostei bastante. Mas mais um termômetro para como seria um suposto Resident Evil 8. Em termos de perspectiva de câmera, de lidar com o inventário, de combate e tal. Então acho que tá tudo aí, e o fato de estar fazendo muito sucesso, de ter abraçado esses novos fãs, como a gente conversou, e de ter dado muito certo nesse sentido. Eu sou case, foi uma coisa que me fez voltar a franquia, voltar a comprar um videogame pra jogar. Isso aqui é atestado do sucesso, essencialmente. Sim. Então, tipo, tudo isso que eu tô falando é menos importante do que isso aqui. O Marcos ter comprado o jogo. E o videogame. Exatamente.
Então é isso, o Resident Evil 8, sob essas circunstâncias, Isso só não é mais importante pra minha conta bancária, mas, né? E a TV. E uma TV É, 4K pra o jogar. cara comprou Ai, um combo, caralho. velho. Posso cancelar? Olha, eu falei pra ele comprar um Xbox One X, né? Ele comprou o PlayStation, É. mas tudo bem. Mas de qualquer forma é isso. Spider-Man. Então é isso. Só faz 2. Além disso, o bafafá do Resident Evil 3. Com o produtor já dizendo, se tiver Uma demônios, semana, né? Uma semana vendeu 3 milhões. Lembrando que Resident Evil mais vendido ainda é o 5, que inclusive é o segundo jogo mais vendido da história da Capcom. Então esses números contam, goste de você ou não. E quando é uma coisa de fã passional é difícil de conversar. Porque o que importa pra eles no final é a verdinha, né? Entrando. É isso. Ou os iens. Eu deveria ter sido mais sucinto na minha síntese, mas eu sou Nunca. prolixo, né? Nunca. A sua prolixia é a melhor coisa do trash modernizado. Então esse é o meu veredito. Então vá, compre o Resident Evil 2 pro Xbox, pro... PC, Xbox e PlayStation 4, Xbox One e PC. É isso. Isso aí, compre, que aí eles vão querer continuar fazendo as reimaginações. Quem sabe não sai uma reimaginação de Silent Hill, eles tomam vergonha na cara. Não, a Konami não faz parte desse ciclo. A Konami não está ouvindo essa conversa. A Konami, fuck Konami. Nossa. E você, volte semana que vem. Eu espero que você não compre o videogame e fique só jogando e pare de assistir os vídeos, tá? Sim. Só Não. pra assistir. Isso, você para, toda sexta-feira você para 40 minutos, uma hora do seu dia, assiste, depois continua jogando e comendo Cheetos e tomando Coca-Cola, que Não faz importa o bem. que as pessoas falem, jogue o quanto Sim. você quiser. Seja feliz, inscreva-se no nosso canal, ative a notificação, siga todas as nossas redes sociais. Siga o Maxon Lima, veja todos os gameplay dele, veja lá o Mais Que Horror também, que ele fala bastante sobre videogame e sobre jogos de terror, se você curte. Pô, obrigado por isso. Semana que vem estamos de volta. Tchau.